Boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe, que a nossa tarde seja de muitas bênçãos, muita luz, muito aprendizado. Vamos, antes de passar para o Emílio e para a preparação, eu gostaria de lembrá-los de algumas coisas que eu tenho falado toda semana, a respeito do uso do celular, vestimenta adequada, conversa alta ou barulho antes e durante a palestra, as faltas dos que fazem tratamento, a eleição. Quem quiser se inscrever para a eleição do Departamento Executivo e Administrativo da nossa casa, precisa ser sócio e tem lá no quadro todas as necessidades. O prazo termina segunda-feira. E eu gostaria de falar para vocês do curso de orientação para expositor espírita, um seminário feito pela USE. Vai ser amanhã, das 8 às 12, no Pascoal Grossi. Pascoal Grossi é Rua São Bento, 2395. O curso é para expositores. Está indicado, mas serve para muitas coisas, vai ser muito útil para quem quiser fazer. As inscrições se encerraram dia 30, mas eles estão aceitando ainda. Então, hoje, se você veio no quadro as necessidades e podem se inscrever para amanhã. Então, é amanhã, 4 de maio, das 8 às 12 horas. No Pascoal Grossi, eu vou repetir o endereço. Rua São Bento, 2395. Vamos, então, nos preparar. O Emílio vai nos preparar com a música inicial. Depois, a Maria de Fátima fará a poesia. O Romero, a prece inicial. E a palestra está a cargo do nosso Nazil, que você já o conhece com certeza, mas falaremos dele depois. Que Jesus nos abençoe. Boa tarde, gente. Eu tanto ouvia falar em ti, por isso hoje estou aqui. Eu sempre tive tudo o que quis, mas te confesso, não sou feliz. Calça apertada de cinturão, toco guitarra, faço canção, mas quando eu tento me procurar, eu não consigo me encontrar. Escondo o rosto com as mãos e uma tristeza imensa me invade o coração. Já não sou capaz de amar e a felicidade cansei de procurar. Por isso venho buscar em ti o que não tenho, o que perdi. Vestido em ouro, te imaginei, e tão humilde te encontrei. Cabelos longos, iguais aos meus, tu és o Cristo, Filho de Deus. Tanta ternura em teu olhar, tua presença me faz chorar. Eu ergo os olhos para o céu e a luz do teu amor me deixa tão feliz. Se jamais acreditei, perdoa-me, Senhor, hoje eu te encontrei. Por isso hoje venho aqui
para encontrar o que pedi. Vestido em ouro, te imaginei, e tão humilde te encontrei. Cabelos longos, iguais aos meus, tu és o Cristo, Filho de Deus. Tanta ternura em teu olhar, tua presença me faz chorar. Eu ergo os olhos para o céu e a luz do teu amor me deixa tão feliz. Se jamais acreditei, perdoa-me, Senhor, pois hoje eu te encontrei. Eu tanto ouvia falar em ti, por isso hoje estou aqui. Caridade. Glorificada sejas onde fores, mão que te fazes sol, apoio e ninho, para todos os tristes do caminho, mão que recorda um lírio aberto às flores. Mão generosa, mão em que adivinho a mensagem de Cristo em resplendores, mão que converte lágrimas em flores. Deus te abençoe os gestos de carinho. Nunca enxerguei a forma de teu culto, fito-te a luz que passa, e enquanto exulto, vejo que o mundo se aprimora ao vê-la. Caridade, és o dom que nos irmana, amor de Deus na inteligência humana, uma estrela engastada em outra estrela. Irmãos e irmãs, vamos orar. Vamos pedir por nós, para que tenhamos sempre uma felicidade ao nosso caminho. E oremos também pelo nosso irmão que aqui está, Dr. Nazil, para que possamos usufruir dos seus ensinamentos da melhor maneira possível. Rezemos então. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos àqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cairmos nas tentações, mas livra-nos de todos os males, pois teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Nazil Canarim Júnior, advogado e professor universitário no curso de Direito, divulgador da doutrina espírita, através de artigos publicados, cursos e exposições doutrinárias, não só na cidade onde reside, Bauru, estado de São Paulo, como também em qualquer cidade para as quais vier a ser convidado. Coopera conosco há muitos anos, sendo também considerado por nós mais que um trabalhador do Consolador, um irmão e amigo muito amado por todos nós. Trabalhador do Centro Vicente de Paulo, em Bauru, membro da Associação Chico Xavier para Divulgação do Espiritismo e criou
o Instituto de Cultura Espírita Chico Xavier, também em Bauru. Vamos passar a palavra a ele, envolvendo com muito carinho na nossa melhor vibração. Nazil, Deus te abençoe. Muita luz. Obrigado. A solidariedade para que eu não corra o risco de cair, o que eu agradeço bastante. Todos bem? Fazia tempo que a gente não se via, né? Dessa vez pulamos 4 meses para voltar. Estive aqui logo na primeira reunião de janeiro e depois em maio. Compensação, segundo semestre, eles não sabem o que aguardam. É quase que todo mês. Aliás, todos os meses ficaram marcados no segundo semestre. Nós estamos com um projeto, uma proposta, que é a de analisar o livro O Céu da outra vez, em relação ao livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E é dentro desse propósito que nós, então, fazemos alguns recortes. Já que a obra, seja o Evangelho, seja o Céu e o Inferno, ou qualquer outra obra básica, demanda um estudo que Kardec, em O Livro dos Médiuns, faz questão de nos alertar. É metódico, é permanente e precisa ser profundo. Ninguém entende Espiritismo sem estudo e sem reflexão. E é uma coisa pessoal. Os grupos nos ajudam, sim, mas individualmente é que a coisa funciona. Então nós temos, por compromisso, na medida em que nos afirmamos espíritas, que reservar diariamente um tempo para cuidar do nosso espírito. Nós cuidamos do corpo, academia, cuidamos do corpo na alimentação, cuidamos do corpo na questão do sono, mas nós não somos o corpo. Somos espíritos momentaneamente reencarnados. E daqui sairemos. E como sairmos, estaremos na realidade espiritual. Nem pior, nem melhor. Esta conclusão é a que Allan Kardec chega quando apresenta na segunda parte de O Céu e o Inferno um raio-x de mais de 60 espíritos. Kardec, diferentemente do que nos legou André Luiz, na parceria com o Chico e algumas vezes com Valdo Vieira, não teve chance de ter incursões na realidade espiritual para saber onde estavam os espíritos, por que tipo de problemas eles passavam. Isto ficou bem próprio para um espírito, porque ele então chega até os encarnados e relata tudo o que vai identificando. A obra de André Luiz contribui com a doutrina espírita com esta característica. Outros espíritos fizeram a mesma coisa, porém a dele tem uma profundidade e uma abrangência que supre, de certa forma, aquela ausência de tempo para que Allan Kardec pudesse fazer esta perspectiva. Entretanto, ele toma o cuidado de, ao entrevistar os espíritos que compareciam na sociedade, ao receber notícias de comunicações dos espíritos, e ir estabelecendo uma grade em que nós vamos nos informando
a respeito de como os espíritos se encontram e irremediavelmente, inequivocamente, eles estão na realidade mais ampla como eram enquanto aqui encarnados. Alguns exemplares, outros, infelizmente, em estado sofrível. Outros vêm e explicam por que sofreram, justificando aquilo que talvez enquanto reencarnados não tivessem condições de justificar, porque blasfemavam contra Deus, contra a má sorte alegada, etc. Coisas que nós sabemos porque é assim que agimos. Os espíritos não são diferentes do que somos, porque somos nós os espíritos. Então, nesse segundo grande painel, há espíritos de toda sorte. E eu quis, para não desanimar no estudo, começar por aqueles que estão bem, né? Juro que a minha vontade não era essa. Juro. Eu falei, não, vou começar por aqueles que nós somos. Não adianta eu falar aqui de um espírito como esse que nós vamos ver hoje, que é alguém extremamente elevado do ponto de vista espiritual, que foi capaz de vencer dificuldades, nunca ser reconhecido nas obras que publicou, não ter grande relevância, exceto para os que conviviam com ele, que o admiravam, mas em termos de sociedade francesa, da academia francesa, esse espírito não tem o destaque que talvez merecesse, que é o destaque que os espíritos lhe dão. A proximidade entre ele e Allan Kardec, eu estou falando de Alexandre Jacques Sanson, o senhor Sanson. Era uma proximidade muito grande. Ele é um dos poucos espíritos que está na doutrina dos dois lados. Ora ele contribui como encarnado e depois de desencarnado ele contribui também. É dele a primeira mensagem do que Kardec denomina espíritos felizes. Isto é, espíritos que chegam à realidade de onde somos com a consciência de ter feito o melhor. Ele adoece e adoece gravemente, de tal maneira que ele não tem condições mais de sair do leito e ir participar das atividades que a sociedade mantinha em Paris. Porém, ele resolve estabelecer um pacto com Allan Kardec. Se eu desencarnar, o que é perfeitamente visível, se avizinha, eu queria que você me chamasse. Eu gostaria, se puder, de conversar com você. Curioso, Francisca, que eu me lembro quando eu era pequeno, criado em família católica, minha avó era uma católica daquelas que não era só de fachada, mas efetiva, e minha avó dizia, nunca se deve pensar em evocar os mortos, até porque as próprias comemorações no âmbito da igreja falam que todos estão mortos, dia 2 de novembro, todos estão mortos, só não estão os do dia 1º, que são os santos. Estes não, os outros estão. Essa é a teologia, não é criação minha não. E minha avó dizia, então não se pense em chamar alguém. E logo que eu cheguei à doutrina espírita, a primeira coisa que eu aprendi foi que a gente devia chamar os que desencarnaram. Na reunião mediúnica que eu participava, muitas e muitas vezes, eu mentalizei pessoas pedindo, olha, venham, tragam notícia. É tão bom saber como estão os amigos além daqui.
E as surpresas apareceram, porque muitos compareceram atendendo ao chamado, mas vieram cabisbaixos. Eu os imaginava, porque alguns tinham participação espírita importante para a minha visão naquele momento. Eles chegavam e diziam: não conte que eu estou aqui. Oh, mas não conte. Eu vim aqui para dizer que pisei na bola, muito mais do que devia, porque eu conhecia, mas não pratiquei. Então você não está em lugar nenhum. Segura. A esposa de um desses amigos, certa vez, me apertou. Ele gostava tanto de você. Será que ele não apareceu? Eu falei: nunca, nunca. Quando ele voltou, por intermédio de uma outra médium, ele me agradeceu. Ela não sabia que eu tinha estado com a esposa. É por isso que eu conto o caso. Porque disse para ele: o Nazil honrou o que eu pedi. Ela não precisa saber que eu estou na pior. Deixa ele imaginar que eu estou bem, mas não estou. Então essa é uma realidade. O Samson, como os espíritos, podem ser evocados, e Kardec não se faz de rogado. Ele desencarna no dia 21 de abril de 1862, depois de um ano de absurdos sofrimentos. Nós podemos imaginar a medicina no século XIX, o quão limitados eram os recursos à disposição dos enfermos. E ele passa por aquele sofrimento com altivez. Registra Allan Kardec que ele jamais reclamou, mais ou menos como a gente. Não é? Você tem algum problema de saúde e não reclama. Não, estou passando por isso porque mereço. É mais ou menos assim aqui? Ou é só em Bauru que o pessoal reclama? Porque é natural, o cara já começa a vociferar. Imagina, Deus me abandonou, joguei pedra na cruz. Não teve pedrada na cruz, coisa nenhuma, cara. Acorda. O sujeito que sofre é alguém que se conscientiza de que o seu espírito tem contas a ajustar consigo próprio. Deus não é um gozador, não é um sadista. Ele nos destina a felicidade, só nos diz: tem que chegar com suas pernas. Eu não vou te conduzir. Toda a visão teológica da condução, desde aquele não passa de baboseira, pensada por homens que só pensam baboseira. O céu não é um paraíso. O céu é trabalho, muito trabalho, porque há toda uma cadeia em evolução que os espíritos que já estão em mundos celestes têm condições de organizar e amparar. Essa é a racionalidade espírita. O fato é que eles combinaram e ele desencarna e Kardec então se prepara. Ele gostaria de chamar o Samson. Os trechos que eu vou sintetizar hoje e que estão nesse capítulo 1 foram publicados em 3 artigos da Revista Espírita. Para quem gosta de estudar, é legal quando a gente dá essas referências, né? O primeiro deles foi no mês de junho de 1862. Perdão, o primeiro foi em maio, quando fala da morte dele. E os outros 2, que são as 2 palestras, na verdade serão 3 no conjunto, estão no mês de junho. E quem for lá, ou quem pegar o capítulo 1, vai ver justamente esta comunicação, ou estas comunicações que o Samson deu. Curiosamente, ele também está no Evangelho segundo o Espiritismo com 2 mensagens. Só que houve um aportuguesamento quando se fez a tradução.
e aparece lá Sansão, que vem a ser Samson. Então alguém já me perguntou, esse Sansão é aquele do... Não, não é. Mas é Sansão. Não, é um erro, é um aportuguesamento. É Sanson. J. Sanson, numa das mensagens. O que comprova, né? Alexandre Jacques Sanson. E o assunto que ele comenta tem a ver com aquilo que ele trabalhava, com aquilo que ele pensava. Era um homem muito inteligente, dedicado às ciências, e que era católico. Para ver como Kardec não criou os rótulos que os espíritas depois criaram. Não, você não pode ser católico e vir ao centro. Por que não? Qual é o problema? Nem ser espírita e tem essa restrição. Espiritismo é luz, é verdade. A pessoa se sente bem. A família do Sanson pediu que o seu sepultamento fosse feito com a companhia de um padre. E o padre foi, acompanhou, certamente abençoou o corpo. Acredito, embora não haja registro, que ele tenha tomado a extrema unção, embora o tempo todo tenha se dito espírita. Espírita. Isto é, a minha maneira de encarar as coisas passa pela racionalidade que nem sempre as visões filosófico-teológicas têm. Mas o Espiritismo as tem, as defende, as insiste. Kardec vai à câmara mortuária. Para quem não tem uma noção, seja, a prática na França, naquela época, envolvia deixar o corpo esperando um sepultamento em um lugar que seria o que nós hoje chamamos o velório. Essa câmara mortuária permitia que as pessoas viessem prestar uma homenagem, embora fosse muito mais usual lá, como a gente constata pelo próprio Allan Kardec, que todos fossem ao sepultamento e não ao velório. Ia-se ao sepultamento. Kardec vai à câmara mortuária com um médium. Vai ao sepultamento com um segundo médium diferente. E deixa que ele se manifeste na sociedade por um terceiro médium diferente. E ninguém conhece aquilo que só ele tinha. Essa tática é fenomenal. Vamos ver o que ele escreveu para Kardec antes de desencarnar, marcando o encontro depois da desencarnação. Em caso de surpresa, pela desagregação de minha alma e de meu corpo, tenho a honra de vos relembrar um pedido que vos fiz pessoalmente há cerca de 1 ano. Evocar o meu espírito o mais imediatamente possível e com a maior frequência que julgardes apropriada, a fim de que, como membro da sociedade enquanto estive na terra, eu lhe possa servir de alguma coisa no além-túmulo, dando-lhe os meios de estudar, fase por fase, nessas evocações, as diversas circunstâncias que se seguem ao que o vulgo, ao não instruído, chama de morte. Mas que para nós espíritas não é senão uma transformação. Olha o pacto. E o que faz Kardec? Vamos cumprir o pacto. Na câmara mortuária, no dia 23 de abril, Kardec diz: Sanson, eu estou aqui, e você? E ele escreve pelo médium: venho ao vosso apelo para cumprir a minha promessa. Como é que você está?
Olha, é uma graça muito grande poder estar aqui em espírito e agradecer a vossa boa vontade. Só preciso te informar de duas coisas. Eu estou muito fraco, estou tremendo. Mas você estava doente. Eu penso que posso saber como é que você está agora. Você ainda sente as dores? Que sensação você tem? E ele diz a Kardec: minha posição é bem feliz, pois não sinto mais nada de minhas antigas dores. Estou regenerado e novo em folha, como vocês dizem aí. A expressão é antiga. A transição da vida terrestre para a vida dos espíritos tinha no início tornado tudo incompreensível para mim. E aqui também é muito interessante, porque ao abrir esta parte do céu e inferno, Allan Kardec escreve um capítulo sobre o passamento, sobre a desencarnação, para nos dizer que não são iguais os passamentos. Há alguns que sofrem, e muito. Há outros que se libertam, e rápido. Mas cada caso é um caso. Por quê? Depende da condição evolutiva que nós mantemos. Para os apegados, sair do corpo é um processo extremamente difícil. Tanto que levou Emmanuel, quando questionado a respeito da cremação, a dar um aviso. Olha, para o espírita, considerando que em até 72 horas os técnicos desligam o perispírito do veículo físico, se ele não conseguir fazê-lo, pode-se cremar após esse prazo. Até esse prazo, mantenha. Mantenha. Por quê? Brincava o Richard. O sujeito vai tomar um susto enorme, apegado que é ao veículo físico. Irmão X relata, logo no início, a sua própria condição no cemitério de Laranjeiras, no Rio de Janeiro, dizendo que ele se deparou com um espírito que lhe relatou: minha profissão é espantar os espíritos do lado dos seus corpos. Eu fico aqui só para fazer isso. E digo para o sujeito: ó, mudou, você está em outro estágio. Agora esquece isso que está aqui. Não, mas eu vou erguer. Não vai erguer, não consegue mais. A morte separa o espírito do veículo físico. Agora a gente precisa estar ligado na realidade espiritual. Que jeito? Se não encontra tempo nem para uma leitura diária reflexiva sobre o espiritismo. Você tem tempo para fazer uma prece, para refletir, para meditar? Não tenho. Mas tem tempo para tudo mais. Tudo mais fica. O nosso espírito é que segue. Então nós temos que viver essa prévia do que somos permanentemente. Estabelecer metas espirituais. As corporais nós as temos. E nos frustramos por não atingir. Puxa, eu sonhava esse ano em trocar o carro. Não deu. Eu queria ampliar a casa. Não deu. Queria ajudar meu filho. Não foi possível. Isso tudo é transitório. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui. E torço para que de passagem. Não ficar ligados. Nós temos que avançar. Então saber nos espíritos já é alguma coisa fantástica. Os espiritualistas, quando têm alguma noção, imaginam que existem almas, mas não sabem o que lhes está reservado. Tem ideias vagas, um dia de juízo, alguma coisa que vai levar ao céu, outra que vai levar ao inferno. A partir do quê? A partir de uma vida só? De 10 anos, 15 anos, 30, 40, 100? Dá para alguém evoluir em 100 anos? Não é simples. É só a gente ter espelho em casa e não ser falso. Quando
quanto é difícil corrigir-se, quanto é difícil modificar os pensamentos, quanto é difícil ganhar musculatura de natureza espiritual e resistir, e passar a adotar condutas que nós aplaudimos nos outros, mas não tomamos, e às vezes até debochamos. Imagina, esse camarada desapegado das coisas, não dá valor às coisas que passam, mas não é para dar mesmo. A cada dia basta a sua preocupação. Não tendes 2 bolsas, 2 alforjes. Não é necessário. O espírito é muito mais do que o corpo. Ninguém nos prega mortificação, porque isso também é uma bobagem. Mas nos pedem para ficar ligados em valores. É isto que o Samson começa a mostrar. Como ele se ligou, Kardec diz: com quanto tempo você voltou a perceber-se? Ele disse: olha, mais ou menos 8 horas. Que maravilha. Aqui na revista mesmo, na revista e no Céu e Inferno, a gente vai conhecer mais à frente um espírito de Castelnaudari, que estava há 3 séculos sem saber que estava desencarnado. 3 séculos. E o sujeito acha: puxa, vivi 60 anos, está uma amarra. Imagina, 300 anos na realidade espiritual sem saber que estava tomando conta de um lugar que ele entendia ser seu e que ninguém poderia ocupar. Espero que a gente não conheça pessoas assim, porque vai ser uma surpresa, né? Onde está o fulano? Está lá, pregado, assustando todo mundo. Aí a família chega no centro e conta: não sei, tenho a impressão que o vô... É só perguntar quem era o vô. Tinha lugar na mesa para sentar? Oh, o lugar dele. Xiii. Na sala tinha poltrona que só ele sentava. Nossa, se alguém tivesse lá, ele nem entrava. Tinha muita coisa no armário? Bastante. Que usava? Não, já não servia mais. Mas meu avô foi para nosso lar. O vosso lá. Continua lá, né? Do mesmo jeitinho. Continua lá. Nasceu, mas vai começar a passar mal. E você pensa que vem reclamando do quê? Quem é aquele homem que está dormindo na minha cama? Por que que a minha mulher está dando abrigo para um sujeito que eu não conheço? Por que meu chefe não me dá mais atribuições? Vocês estão achando que isso é coisa que a gente não ouve? Não só ouve, como grava. E depois vai para casa, para e pensa: será que eu não vou ser assim? Será que eu vou ter condições de, em poucas horas, descobrir-me na realidade espiritual? Você tem certeza que você não está mais aqui na Terra? E ele disse: mas claro que não estou mais. Agora eu vou estar sempre perto de você. Tudo que eu puder fazer para te proteger e para apoiar, essa é a parte que eu mais gosto. Eu escolhi o outro trecho para o título, mas essa é a parte que eu mais gosto. Porque cada amigo que desencarna, eu encontro um protetor. Pobre Leia. Pobre Leia. Porque é um tal de pedir mesmo. Richard, minha mãe, minha avó, olha, é de incomodar. E eu peço, fiquem juntos, me ajudem. Quando eu tenho algo para fazer que não é pessoal, na hora. Pessoal não, pessoal tem que me virar. Não venha pagar conta para mim, nem resolver. Isso é problema meu. Agora eu tenho uma atividade espírita que eu preciso estudar. A primeira pessoa que eu penso é no autor do livro, se está desencarnado. O professor Herculano deve me ter aqui, porque vivo pedindo: professor, me ajuda. Eu não estou entendendo isso, o senhor precisa me dar uma mão. E peço. Afinal de contas, se eu sou espírita ou meia boca? Me acho meia boca, mas falo de espiritismo. Então é necessário que a gente conte, e eles ajudam.
Se podem. Se não podem, nem um sinal. Tudo bem. Mas é gostoso quando a gente percebe que o sinal vem e a presença vem junto. Às vezes com características fantásticas. Eu tenho um espírito muito amigo que a gargalhada dele, se pudesse ser ouvida, deixaria todo mundo assim, preocupado. E ele chega gargalhando. Mas de novo você com essas coisas, e gargalha. Falou, tá bom, sem risada, me dá uma mão aqui que a coisa está enroscada. Enroscada porque você não pensa no que faz. Oxe, era para vir aqui fazer isso, não precisava. Você não quer amizade ou você quer... E ele usa uma expressão que eu não vou poder dizer aqui. Não, eu quero amizade. Amizade é isso. Pensa mais antes de fazer as coisas. Desculpa, vamos em frente. Kardec pergunta, você está vendo o seu corpo aqui do lado? Nossa, meu corpo, coitadinho. Ele vai ao pó. Eu guardo muito boa recordação dos que me estimavam. Agora eu olho essa pobre carne deformada e sinto que ele só foi útil para o meu espírito. Muito obrigado pelo sofrimento. 10 vezes muito obrigado. Porque foi graças a ele que eu consegui melhorar espiritualmente. Você guardou as ideias do seu último momento? Meu espírito conservou as faculdades, mas eu não via mais. Eu só pressentia. De repente, e olha aqui, algo que o Hermínio Miranda explorou à saciedade. Eu vi que de repente, como que um filme, as recordações do que eu havia feito vieram à minha lembrança. Todas, numa rapidez. E meu último pensamento, isso eu posso te dizer, foi fazer uma prece. E a prece era: Deus, proteja Allan Kardec. Porque o bem que ele me fez é que me faz estar firme agora. Você se lembra quando o seu corpo deu o último suspiro? O que se passou com você? Olha, a vida se rompe, diz ele, e a visão que a gente tem é uma visão que não é mais a do corpo. Eu percebi um vazio, um desconhecido, e levado não sei porquê, eu descobri uma alegria, uma grandeza. Eu não sentia mais, não me dava conta. No entanto, a felicidade era para mim tudo. Eu não tinha mais o peso da dor. Aí Kardec resolve fazer um teste. Será que é mesmo? Ele era muito desconfiado. E ele diz assim: você tem conhecimento, e não termina a frase. Era esse o método dele. Ele perguntava e o Espírito já respondia, por escrito. Você tem conhecimento? E aí registra ele: meu amigo, eu o sei, pois vos vi ontem e vejo-vos hoje. Minha satisfação é bem grande. Obrigado, obrigado. Falai a fim de que me compreendam e que vos estimem. Não temais nada, pois respeita-se a morte. Falai, portanto, a fim de que os incrédulos tenham fé. Falai com coragem, confiança, e que meus filhos possam se converter a esta doutrina que você divulga. O que ele não quis deixar Kardec terminar é que Kardec tinha escrito um discurso para falar sobre ele. E ele já se antecipa, eu vi você escrevendo, sinal de que estava próximo. Como as mensagens continuam, há uma segunda que eu acho interessante, porque ela acontece no cemitério.
o corpo vai ser depositado, como acontece, hoje seria a cerimônia do adeus, na cremação, e Kardec resolve evocá-lo. Agora um segundo médium se afasta e começa a conversar com ele. E vem durante o sepultamento a seguinte mensagem: que a morte não vos apavore, meus amigos. Ela é uma etapa. Se soubestes bem viver, ela é uma bem-aventurança. Se houverdes merecido dignamente e cumprirdes bem vossas provas. Repito-vos, coragem e boa vontade. Não atribuais senão um valor medíocre aos bens da terra e sereis recompensados. Não se pode gozar demasiado sem privar os outros do bem-estar e sem se fazer moralmente um mal imenso. Um mal imenso. É dizer, por que o mundo é formado por espíritos que ainda não avançaram? Porque o egoísmo é a nossa pedra de toque. Se nós estivermos bem, ótimo. Se os nossos estiverem bem, o orgulho, ótimo também. Mas e os que sofrem? Aí a gente tem um rol de adjetivos para nominar as pessoas que sofrem. Não fazem nada, não tem força de vontade, não se dedica, não faz o que eu faço. Será? Será que a gente tem tanta moral assim para fazer juízos, esquecendo-nos de que aquilo que falamos não podemos praticar? Se eu condeno, eu não posso praticar. Do contrário, sou hipócrita. Por que a atitude de alguém merece censura, mas quando é minha deve ser aceita? Samson consegue nos dar em 2 linhas uma advertência que a gente podia pregar na testa. Pregar na testa. Não se pode ter demais sem privar os outros do bem-estar. Condena-se a riqueza? Não, quando ela é útil. Mas quando ela é puro sinal de avareza, para o espírito é um sinal claro de sofrimento futuro. Porque os bens da terra, na terra estão e nela ficarão. O que nós levamos? Apenas a nossa ficha de boas práticas. Só isso. Então o sujeito que desencarna nessa condição, não resta dúvida, 8 horas depois, o que é menos do que muita gente dorme, ele já estava ciente da realidade espiritual. Já tinha ido visitar o amigo. A sua primeira prece foi em favor do amigo. Pela luz que ele lhe deu com o trabalho em favor do espiritismo. E às vezes a gente constata que Kardec é o grande esquecido dos espíritas. Quando nós deveríamos ter para com ele um tributo de gratidão imenso. Porque ele levou pedradas, e foram muitas, para trazer de volta Jesus. Porque Jesus não está em sacrário nenhum. Isso é uma bobagem. Jesus não está preso a um templo, é outra bobagem. Jesus nunca recomendou guerra, e elas são feitas em seu nome. Jesus nunca determinou a segregação, e ela é parte da postura que o homem adota, muitas vezes ridiculamente, porque olha a cor da epiderme da pessoa para segregá-la daquilo que está fazendo. Como nós podemos nos dizer seguidores de Jesus, agindo de maneira que ele não agiria? Porque ele foi escondido. Passaram a existir pessoas a dizer que o representam. E ele nunca delegou representação para ninguém. Vou estar com vocês. Eu vou.
mas não vou estar dentro de picuinhas. Então, quando a gente evoca Jesus, precisa ter em mente que ele ficou escondido. E o Espiritismo nada mais fez do que resgatá-lo, mostrar a coerência. O primeiro e mais relevante sinal da coerência que ele nos deu, e que deveria todos nós deixar felizes, foi mostrar que depois da morte, quando o espírito tem condições, retorna. E foi o que ele fez. Retornou. Madalena, não dá para pôr a mão, mas sou eu. Avisa os outros que eu vou estar com eles mais tarde. Ao lado dos dois de Emaús, quando chegam dentro da casa, ele se faz identificável para eles. Chega até os seus seguidores diretos e consegue, através da ectoplasmia, colocar-se de maneira tangível no meio deles. Põe a mão, sou eu. Não é um fantasma, o espírito, na condição evolutiva dele, consegue fazer isso, mas espíritos em condições evolutivas diferentes, Kate King, materializam-se, brincam com quem está examinando. Quantos quilos você gostaria que eu tivesse na balança agora? 40. E olha-se a balança, 40 quilos. Bom, mas se você está podendo, quero ver 120. 120. Nossa, o espírito pesa 120 quilos? Não, ele impressiona o equipamento que está ali sensível. Porque nós não desaparecemos. Nas duas mensagens que vocês vão ler depois quando chegarem em casa, que capítulo é mesmo? Do céu e inferno, dos espíritos felizes. Está na segunda parte. Pesquisa de opinião rápida e rasteira. Todo mundo aqui tem o céu e inferno em casa? Ou vive no céu ou no inferno em casa? Não é isso. Queria saber se tem o livro em casa. Porque eu converso com pessoas, nossa, minha casa é inferno. Não, não é isso. É já uma sucursal. Mas depois é que vem. Se não tiver, eu tenho certeza que a livraria tem. E se a livraria não tiver, o sebo deve ter. Então, se você não tem, sai aqui discretamente depois, vai lá na sala do sebo e pega. Se gosta de celular, baixa a Kardecpédia e você vai ter aí a íntegra de toda a doutrina espírita, ao alcance dos olhos. Esquece o Instagram um pouquinho, a zoeira do TikTok, as bobagens dos grupos de WhatsApp e põe Kardec diante dos olhos. Dá ao seu espírito a munição que ele vai precisar quando o corpo tiver que voltar para onde ele foi pego. Deixa o corpo, pensa no espírito. Somos o espírito. Quem for ler vai ver um Sanson extremamente maduro. E é justamente dessa conversa madura que eu tirei o título da nossa conversa de hoje. Sou espírito, tenho por morada a realidade espiritual, o espaço. Deus é o meu destino. Esta é a síntese do ensino espírita. Nós, quando chegarmos à condição de espíritos celestes, o que no meu caso é algo nem cogitável já, né? Tem que ter pé no chão. Imagina, espírito celeste, Jesus, ótimo, é modelo e guia, mas Nazil está bem para trás, muito para trás. Aí nós vamos entender Deus. Vamos entender as coisas de uma maneira muito mais completa. E por enquanto, esforcemo-nos por viver da melhor forma possível. Diante das dores, saibamos aceitá-las. Não é Deus que nos coloca as dores no caminho. A nossa conduta faz com que as dores ainda estejam presentes nas nossas jornadas.
porque precisamos ser melhores. E diante delas, qual é a saída? Pedir para que elas se afastem? Essa é a maneira mais rápida. Mas não resolve, porque às vezes não afasta mesmo. É pedir forças para encará-las e superá-las. Porque assim nós nos quitamos. Assim nós nos comportamos como espíritos maduros que precisamos ser. E ainda estamos num mundo de expiações e de provas. Mas somos destinatários a mundos celestes. Deus nos criou pensando nisso. Do átomo até o arcanjo não tem solução de continuidade, vai todo mundo na mesma fiada, agora no ritmo que nós quisermos. Então, diante de tantas facilidades que temos, somos espíritas, podemos, num sábado à tarde, deixar compromissos outros e vir até aqui. Temos a chance de ter ao lado pessoas que amamos. Puxa, temos uma casa para voltar, tivemos ou temos um emprego para podermos ser úteis, temos ou não descendentes que podemos ajudar e encaminhar. Só nos resta ser gratos. A reencarnação para cada um de nós, só pelo conhecimento espírita, fez toda a diferença de qualquer outra que possamos ter tido, exceto se estivermos em Paris. A partir de 1857, e pudemos cerrar fileiras ao lado de Allan Kardec. Do contrário, é para nós a primeira vez. Por isso que às vezes assusta um pouco, né? A gente fala, puxa, mas está difícil eu entender. Mas agora é a chance de entender. E de mudar. Mudar a maneira de pensar. Diante da dificuldade, agradeçamos. Eu consigo percebê-la e preciso de forças para superá-la. Lembremos-nos de todos aqueles que amamos e que já estão na realidade espiritual. E peçamos que nos ajudem. Nazil, mas e se aparecer no meu quarto à noite? Que alegria! Já pensou chegar no quarto e encontrar minha mãe? Se não for para me dar bronca, está ótimo, porque ela vai chegar e dar uma bronca danada. Né? Mas encontrar aqueles a quem amamos. Saber que eles torcem por nós. Seus corpos, estejam onde estiverem, já não são mais deles. Como os nossos anteriores não são mais nossos, e o atual, por mais bonito que seja, também não será. Deixaremos. O valor está no espírito, naquilo que ele conserva. E para encerrar, o que é mais importante para o espírito? Fazer o bem. Não importa a quem. Sem jamais esperar qualquer agradecimento. Façamos todo o bem que pudermos. E a maneira de Sanson, quem sabe, daqui uns anos não compareçamos às reuniões mediúnicas a dizer, estou bem, fique tranquilo, estou aqui para ajudar. E a gente vai agradecer a ajuda, porque ela nos faz muito, muito bem. Nós começamos da melhor maneira possível, não se iludam. Então daqui até o próximo encontro, quitem aí os espíritos felizes, porque a gente vai começar a chegar na condição mais complicadinha um pouco, que é daquele que não são felizes, porque não souberam agir no bem. Está na nossa mão, então é só não perder a chance. Obrigado. Maravilha. Deus te abençoe e continue sempre assim. Foi uma beleza. Esperamos sempre você. Pode vir todo mês, não tem importância.
Ela também gosta. Obrigada, Nazil. Deus te abençoe. Te conserve assim. Querido Jesus, mais uma tarde, estamos terminando uma parte do nosso trabalho do sábado. Mais uma tarde, a nossa gratidão. Gratidão ao nosso Nazil, que nos trouxe uma lição tão preciosa, pedindo, querido Jesus, que o abençoe, o envolva na sua luz, nas suas bênçãos, na sua misericórdia, bem como a todos os seus familiares, que ele possa estar sempre conosco, nos trazendo tanto conhecimento. Agradecemos imensamente a ele. Querido Mestre, abençoe a cada um de nós que aqui está, abençoando nossos lares, nossos entes queridos, nossos familiares. Abençoe esta casa que nos acolhe com tanto amor e carinho. E a todos os espíritos que aqui trabalham, que convivem conosco, nos auxiliando, nos encaminhando, nos mostrando sempre o caminho certo, através do aprendizado que temos oportunidade de ter aqui, não só pelas palestras, como pelos cursos, pelos grupos de estudos. Tudo que temos recebido desta casa, nós somos gratos imensamente e pedimos, querido Jesus, continue a nos assessorar, continue a estar conosco, permitindo que caminhemos sempre no bem, fazendo com que essa casa brilhe no bem e seja sempre o Consolador que nós conhecemos. Agradecemos imensamente aos espíritos amigos que estiveram conosco nesta tarde, mais uma vez pedindo a Jesus que os ilumine cada vez mais, para que eles possam também iluminar os nossos caminhos. Mas, sobretudo, agradecemos a Deus. Mas antes, querido Jesus, gostaríamos de dizer a nossa gratidão pelo seu Evangelho, pelo seu exemplo, pela sua conduta para com todos nós, a gratidão pela paciência que você tem com todos nós. Gratidão imensa, querido Mestre. E a Deus nós devemos tudo. E agradecemos imensamente a este Deus misericordioso, que nos deu imensas oportunidades, inclusive a reencarnação. Agradecemos a Ele com a oração que você nos ensinou, querido Mestre, e nos unimos, encarnados e desencarnados, para dizer a Deus da nossa gratidão e amor. Quando oramos, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Querido amigo Jesus, sê conosco, que possamos retornar aos nossos lares, levando conosco a certeza da sua presença sempre. E pedindo, Mestre, que possamos estar com você agora e sempre. Que assim seja.